Bom dia, você está ouvindo Astrologia Tradicional, mais astrologia e menos New Age para quem acha que astrologia é coisa séria. No programa de hoje eu vou falar sobre Mercúrio, tudo que você queria saber sobre Mercúrio, o pequeno astro mais perto do Sol. Então, até lá! Bom dia! Para aprender mais sobre astrologia e ver podcasts antigos, visite nosso site astrologiatradicional.com.br. Os arquivos do podcast estão guardados no site SoundCloud, os links disponíveis no site, e você pode baixar gratuitamente para ouvir no seu celular, aplicativo, ou seja lá como quiser, ok? Então vamos para o tema de hoje, que é Mercúrio, e para compreender as características de Mercúrio. Então, tradicionalmente, as características de Mercúrio representam a mente, a rapidez, a agilidade, o nervosismo, profissões como advocacia, objetos pequenos, objetos minúsculos, coisas a ver com a escrita, o sistema nervoso, as mãos, os dedos, um pouco a ironia, o sarcasmo, a mente, a fala, a escrita e todas as coisas relacionadas também como mensageiros, etc. Sistemas arteriais, sistemas nervosos, um pouco as encruzilhadas, os enganadores, sem vergonhas, Hermes, os psicopompos, etc. E então nós vamos, para tentar dar uma clareza nessa zona toda, nós temos que entender as características básicas de Mercúrio para saber de onde vêm esses temas, para a gente não decorar eles aleatoriamente, certo? Então, nós temos as características básicas de Mercúrio. Então, a primeira coisa para esquecer, que tão mais importante que aprender, é saber esquecer o que aprendeu errado, é a ideia do alfabeto astrológico. A ideia do analfabetismo astrológico é de simplificar a astrologia sem se importar se está certo ou se está errado. Então a ideia é o seguinte: Áries é a casa 1, Touro a casa 2, etc. Isso está errado, ok? Isto está errado, e não adianta quantas vezes o povo insiste, é uma coisa que foi inventada muito mal feita. Então tem uma série de erros grosseiros, como por exemplo, Sol, sendo regente de Leão, seria regente dos filhos. Está errado, Sol por natureza é um planeta infértil. Mercúrio, então Mercúrio seria o regente de Gêmeos 3, supostamente casa 3, e Virgem, casa 6. E isso está errado. Então vamos ver. Então a primeira coisa é Mercúrio, então regente dá 3 irmãos. Está errado. Astrologia tradicionalmente isso são mais de 2.000 indo a 5.000 anos, sempre considerou o regente de Mercúrio o regente dos irmãos Marte. E Mercúrio só inventaram isso como a década de 70, então menos de 40 anos. A questão então de Mercúrio com a casa 6 de saúde, que na verdade a casa 6 é uma casa de doença e inimizade, mas que virou saúde e complexos de limpeza, também é uma associação errada. Tem uma associação correta por acidente, que é Mercúrio tem uma associação com serviçais, com escravos e coisas que estão de serviço. Mas isso entra por coincidência. Outro ponto absurdamente errado que tem que ver
é que o povo que tem a mentalidade de se eu não entendo, se eu não gosto, eu mudo. A exaltação, certo? Todos os planetas têm domicílios e exaltação. E a exaltação de Mercúrio sempre foi o signo de Virgem. Mas se você, como eu, pode ter aprendido que a exaltação de Mercúrio era em Aquário. Isso é mentira, isso é invencionismo que inventaram também, como na década de 70, basicamente como eu já falei, na linha de eu não preciso aprender, eu sou autoridade, eu falo, você não pode me corrigir, o que eu falo, eu tenho o direito de mudar o que eu quiser. Então quiseram e alguém mudou para Aquário e um monte de gente aprendeu errado. Então Mercúrio é o único planeta que tem exaltação no seu próprio signo. Então em Virgem ele tem seu signo, seu domicílio, regido por Mercúrio, e Mercúrio também exaltado em Virgem. Então você pode não gostar, eu pessoalmente não gosto, mas é assim que é. Como qualquer coisa, como matemática, filosofia, etc., você não muda as coisas com que você não concorda. Então, tirando desse primeiro ponto, vamos aprender então os processos básicos que levaram às associações de Mercúrio. Primeiro ponto, oriental versus ocidental. Isso pode ser um pouco difícil para as pessoas, então tente imaginar, preste assim atenção. Obviamente, você só pode ver as estrelas durante a noite. E os dois pontos principais de observação vão ser logo ao pôr do sol e logo antes do nascer do sol, certo? As estrelas que aparecem antes do nascer do sol, a gente chama de orientais, certo? As estrelas que aparecem logo depois do pôr do sol são ocidentais. Obviamente a lógica é fácil. O Sol nasce ao leste. Então as estrelas que estão nascendo antes do Sol, você tem que olhar para leste. São orientais e vice-versa para o pôr do Sol. Ok. As estrelas são fixas no firmamento. Mas algumas se movem, que foram chamadas de estrelas que se movimentam, que vagueiam, vagabundos ou planete. Então, os 5 planetas, tirando o Sol e a Lua, são, então, essas estrelas que se movem. Uma grande conquista, talvez uns 7.000 anos atrás, ou 6.000, dos babilônicos foi perceber que, além das estrelas se movimentarem, elas também, digamos assim, se conservam. Então, que Vênus e Mercúrio, que são as estrelas que estão sempre perto do Sol, Marte, Júpiter e Saturno podem estar praticamente em qualquer lugar do firmamento. Mas Vênus e Mercúrio sempre vão estar à noite ou ao leste ou a oeste, certo? Obviamente, de noite. Logo antes do nascer do Sol, logo depois do pôr do Sol. E logo depois desaparecem quando o movimento da noite for levando as estrelas para descer ou subir no horizonte. Ok. Então, uma grande conquista foi perceber que tanto Vênus quanto Mercúrio, eles iam mudando de lado, certo? Então, a estrela, digamos, é oriental. Depois de um tempo ela desaparece e reaparece como ocidental ou vice-versa, que são os movimentos que é muito fácil de ver no mapinha astral do Sol e Vênus e Mercúrio fazendo conjunções e eles se separando então da luz do Sol ou sendo encoberto pela luz do Sol, o fenômeno chamado de combustão. O ponto importante, nós temos estrelas que todas as estrelas vão passar por esse fenômeno de combustão, mas Vênus e Mercúrio são muito frequentes. E o mais frequente de todos é Mercúrio. Então, mais ou menos umas 3 vezes por ano, Mercúrio vai ele vai de um lado, por exemplo, ocidental, ele vai
fazer conjunção com o Sol, então desaparece, não pode ser visto a olho nu. E depois de algum tempo ele vai reaparecer já oriental. Então, e depois ele vai para o famoso Mercúrio retrógrado e vai voltar novamente, ficar encoberto e reaparecer então como oriental. Este ciclo vai mais ou menos umas 3 vezes por ano. Mercúrio fica retrógrado umas boas 3 vezes por ano, 3 a 4 semanas em cada ciclo, dando um total de 3 meses, 1/4, 25% do ano. Então, se você está com a sensação de que estão sempre falando de Mercúrio retrógrado, é porque está sempre falando de Mercúrio retrógrado. Mercúrio está retrógrado frequentemente no céu, em espaços mais ou menos regulares, de 3 semanas de cada período e separados mais ou menos por seus 3, 4 meses, ok? Então, quando falam de Mercúrio retrógrado, é um fenômeno razoavelmente comum. Depois, bem, eu vou falar agora porque depois eu posso esquecer. O famoso Mercúrio retrógrado em que tudo dá errado. Christopher Warnock tem uma teoria de que, como tiraram todos os fatos dos maléficos, né? É que você não é uma pessoa evoluída. Se você é evoluído, tudo é bom, tudo é coisa. Então tiraram os maléficos. Marte não é maléfico, Saturno não é maléfico, tudo é oportunidade de aprendizado e blá 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 e blá blá blá. Só que acontecem coisas boas e ruins na vida, por isso que existem planetas bons e planetas maléficos. E é claro, esses planetas benéficos e maléficos têm muitos graus de sutileza. Não é que seja totalmente bom e totalmente ruim, mas uma das sutilezas que eles têm é tender a favorecer e tender a prejudicar. E então, sem isso, você não pode fazer, por exemplo, astrologia eletiva. Como é que você pode escolher um bom momento se todos os momentos são bons? Então, considerando que tiraram todos esses fatores, como Marte, como Saturno, blá blá blá, sitiamento, a única coisa que sobrou na visão de Warnock é a Lua fora de curso e Mercúrio retrógrado. Então a culpa de tudo que dá errado agora ficou com o peso nos ombros desses dois. Então tem um monte de bobagem. Primeiro que você tem que ver que Mercúrio retrógrado é um período geral, ou seja, está no céu retrógrado para todo mundo, não está na sua carta, não é um fenômeno específico para sua carta, ele é um fenômeno geral para todo mundo. Sendo um fenômeno geral para todo mundo, qualquer efeito que ele tenha é um efeito estatístico. Então, se ele está tendo um efeito, é um efeito mais estatístico. E eu já perguntei para várias pessoas sobre coisas como pessoas que ligavam com programação, que tinham lojas pela internet, etc. E mesmo as que lidavam com astrologia nunca notaram nada. A única pessoa que eu já ouvi falar que notou uma astróloga védica que disse numa entrevista num podcast que ela tem um conhecido que trabalha numa grande empresa e que todas as vezes antes de Mercúrio retrógrado faz backup de tudo e chama como o dobro de recursos de pessoas já preparados. Se isso é verdade, etc., a gente não sabe, porque é sempre de uma terceira pessoa, mas é uma possibilidade para dar uma opinião contrária. Ok. A ideia desses períodos, na verdade, é que eles ou afetam sua carta natal. Então, por exemplo, dependendo das coisas que Mercúrio rege no retorno solar, na profecção, a gente entende que uma determinada área da vida, vamos supor a área da dinheiro, pode sofrer reviravoltas positivas ou negativas durante essa época. Essa é a ideia. Então, não é que ele vai ter um significado geral, ele vai ter um significado específico para sua carta. Na parte de significados gerais relativos à escrita, computadores, etc., não é que ele vai destruir todos os computadores, isso é ridículo. Senão não teríamos aviões, não teríamos um monte de coisas. O que a gente coloca, então, é dentro do campo da astrologia eletiva, ou seja,
você não começa coisas importantes com a natureza de Mercúrio durante essa época, ok? Mas, como eu falei, como Mercúrio retrógrado virou o único maléfico, você vê muito astrólogo oba-oba falando coisas como ai, como é que casou durante Mercúrio retrógrado? O fator cada mapa você tem que ter um fator mais importante. Em casamento geralmente é Vênus ou outros possíveis, mas em geral Vênus. Então a ideia de ficar colocando a culpa de Mercúrio para tudo com a desculpa de que comunicação é importante é ridículo. Comunicação vai ser importante para tudo do mesmo jeito que Vênus e Júpiter, todos, e Marte. Você pode falar Marte é energia, competitividade, isso é importante para tudo, é bobagem. É apenas a noção de que Mercúrio é o único maléfico dos céus. Ok, já falei bastante sobre o tema. Para não estender mais sobre Mercúrio retrógrado, vamos então tentar entender de volta aos princípios. Como eu falei, Mercúrio vai ficar e Vênus vai ficar alternando durante o ano entre oriental e ocidental. Vendo no mapa, isso significa simplesmente estar à direita do Sol no seu mapa, na direção horária, na direção horária ou à esquerda do Sol, ou seja, anti-horário, ok? Então, por exemplo, vamos colocar o Sol em Áries, o Mercúrio em Peixes está oriental, Mercúrio em Touro está ocidental, ok? Só um exemplo. Como o Mercúrio ele vai passando de lado tão rápido durante o ano, nada mais lógico que ele passe uma imagem de falsidade. Ele é falso, ele é invisível. Então, sendo invisível, ele é um espião, ele é mentiroso, ele é safado, ele é escorregadio, ele não é confiável. Então, uma grande associação que temos com Mercúrio é do trickster, do enganador, aqueles espíritos ou deuses que enganam os homens. Então, nós temos Hermes, o deus grego, não o planeta, que é típico enganador, que usa disfarces. Loki, da mitologia nórdica, outro deus enganador que sempre está se transmutando. No Japão nós temos as raposas, o animal que se acredita. Se você vê algum anime ou mangá, você vê frequentemente a raposa se transformando em alguma coisa para enganar os homens. No Brasil nós temos o Saci, que não deixa de ser um espírito brincalhão, que ao mesmo tempo é safado e que gosta de importunar as pessoas. Outra característica é que ele é um psicopompo. Um psicopompo são espíritos e animais. Por exemplo, pardais acreditava que fossem psicopompos que atravessam as fronteiras entre o mundo dos vivos, dos mortos, dos espíritos, dos deuses. Então, que atravessam os 3 níveis. Então, como Mercúrio está sempre passando do oriental para o ocidental, ele é um típico psicopompo. Então, exemplos de psicopompo. Nós temos na Índia o deus Ganesha, mas aqui mais no Candomblé nós temos os Exus, que a igreja católica considerou como representações de demônio, mas não é o demônio. Os Exus têm um papel muito claro, que é o papel de mensageiro, de leva e traz entre os orixás. Então, eu não sei exatamente, não é minha prática, mas o básico é que você faz as coisas através dos Exus, não é uma ligação direta. Oferendas, então, frequentemente tem que ter uma parte para Exus. A mesma coisa, Ganesha também serve para essa função, e vários outros deuses, espíritos, em praticamente qualquer
qualquer religião tem um ou vários espíritos que faz essa função de mensageiro, de leva e traz. No catolicismo, talvez o fato que os santos servem como intercessores poderia ser um pouco a ideia. Então, essa conexão entre o mundo dos mortos, o mundo dos vivos, o mundo dos deuses, etc., são considerações chamadas de psicopompo. E uma consequência dele ser trickster e psicopompo, por exemplo, Mercúrio tem associação com os famosos demônios de encruzilhada. A encruzilhada, que a gente no Brasil associa com uma boa macumba, aparece em quase toda mitologia. Pelo menos no Ocidente, indo acho que até para o Oriente. Na Grécia, associada principalmente a deusa Hécate, deusa tríplice e a bruxaria, mas na nossa macumbinha, nos Estados Unidos tem muito associação com o demônio de encruzilhada, que você pode ver, por exemplo, no seriado Supernatural. Você tem muito a mitologia do cantor de blues, etc., que vende sua alma para poder cantar bem, etc. São associações, então, com a coisa de ser safada, etc. Essas associações, o que eu estou dizendo, não significa que o nosso Mercúrio do mapa tem a ver com demônios de encruzilhada. Estamos fazendo todas as associações simbólicas, ok? Vamos lá, então, para entender. Então, agora a gente já tem uma ideia de por que Mercúrio é o trickster, por que Mercúrio é mais safado, por que Mercúrio é espião, por que Mercúrio é mentiroso, porque ele é rápido, né? Ele é um dos mais rápidos a se mover, considerado que Saturno demora anos para se mover no céu. Mercúrio é com certeza o mais rápido dos planetas visíveis. Então ele tem essa característica de rapidez, nervosismo, espiões, mensageiros, leva e traz, etc. Essas características também foram ligadas à mente, à palavra, e com o qual Mercúrio divide com a Lua as características da mente. Os dois são rápidos, maleáveis, transmutáveis, estão sempre mudando. Só que Mercúrio, então, leva a característica mais computacional, arquivacional, organizacional da mente. Então, por exemplo, vamos pegar os kanjis e ideogramas de chinês e japonês, que as pessoas conhecem, mas se você for tentar pegar e simplesmente absorver, que seria, digamos, a característica da Lua, você não consegue. Você, como ocidental, não tem gestalt suficiente. A gente tem, então, que pegar cada uma daquelas partezinhas e dar um nome. Um nome que seja arbitrário. Por exemplo, foice, martelo, gancho, menina fazendo xixi. O que você achar que parece. E quando você junta eles numa historinha, agora você consegue, a mente consegue, dando nome para eles, consegue guardar aquela coisa, e depois de um tempo a mente lunar consegue absorver aquele conteúdo. Mas se você não dá aquele nome, se você não qualifica, se você não organiza, a mente mercuriana tem que reconhecer todas as curvas e a mente mercuriana não consegue. Então, essa característica de nomear, de entender o mundo através de palavras, de números, de organização do símbolo e não apenas de sua percepção, é mercuriana. Então, a receita do bolo é mercuriana, o sabor do bolo é lunar, entre outras coisas. Mas a gente pode falar isso quando falarmos sobre a Lua. É importante notar que, então, todos esses fatores, então vamos para o próximo.
Mercúrio, ele é o hermafrodita, ele é o não alinhado. Então nós temos, tirando os luminares Sol e Lua, os outros planetas nós temos classificações. E Mercúrio não entra em nenhuma das classificações. Então, por exemplo, nós temos masculino e feminino. Então, por exemplo, os planetas masculinos, Sol, Marte e Júpiter, e os femininos, Vênus, Lua e Saturno. E Mercúrio não é nenhum nem outro, ele é hermafrodita. Nós temos os planetas benéficos, como Vênus e Júpiter, e maléficos, Marte e Saturno. E Mercúrio não é nenhum deles, ele é Maria vai com as outras, é benéfico de acordo com quem está, maléfico de acordo com quem está. Ele tem planetas diurnos e noturnos. Se você já entendeu, ele é um planeta de penumbra. Não é nenhum nem outro. Depende do caso. Então, essa característica de não alinhado, mas também, ao mesmo tempo, Maria vai com as outras, não tendo um partido, não tendo uma orientação, sendo uma Maria vai com as outras, ele naturalmente segue certas profissões, como por exemplo advogado. O advogado, hoje ele defende o estuprador, amanhã ele defende o estuprado. E quem acha que isso está errado é porque não entende a moral e a lógica de você ser e ter um advogado. É moral de novela de televisão. O advogado, assim como a própria natureza da palavra, a mesma palavra, o mesmo discurso, a mesma frase da Bíblia pode ser usado para o bem, para o mal, para atacar, para defender, para defender ou atacar o mesmo ponto. Então, a característica de Mercúrio é uma característica não alinhada, e ao mesmo tempo Maria vai com as outras, que depende da situação. Então, se formos ver um espectro político do estilo direita, esquerda, conservador versus progressista, liberal versus, economicamente liberal versus economicamente, protecionista, Mercúrio é, digamos, o centro. E o centro, em geral, é instável e ele é... Então, essas características de personalidade, uma personalidade mais nervosa, ansiosa, hoje em dia a gente chama de déficit de atenção, são típicas de Mercúrio. Eu falei que o advogado, ele está de um lado para outro, para um dia está para o outro lado para o outro. E do mesmo jeito, jornalistas, escrivãos, os antigos escribas, eles não dominam ou não necessitam concordar. Você não quer que o tradutor ele concorde com o texto e que fique modificando o texto de acordo com o que ele acredita. E eu poderia fazer um comentário, mas sairia do tema, e isso faz com que seja terrível. De uma natureza geral também, os planetas, eles associam então com quente, com frio, com úmido, com seco, e por isso Mercúrio tem a natureza dos ventos. Então o vento vai para o leste ou vai para o norte, vem um vento seco ou vem um vento frio. Então todas as coisas mercurianas, como advogados, etc., têm essa natureza do vento. Sopra numa direção agora, sopra numa outra direção em outro momento. Os médicos têm um pouco de Mercúrio, mas não é muito. Nós temos que diferenciar então também, só uma nota, Mercúrio não é o deus Hermes, e como todos os outros planetas, eles não pegam essas características. Portanto, como vocês viram, o planeta Mercúrio, ele não pega suas características do deus Hermes grego ou do deus Mercúrio romano. Essas características são vindas desde os babilônicos, e essas características têm a ver com a natureza astrológica, não com a natureza do deus romano e grego, que importaram a astrologia da Babilônia e possivelmente já dos egípcios e persas. Ok. E um último ponto, então, que
a Mercúrio, sendo então este meio, ele tem essa natureza. Outra coisa que ele tem é que ele tem natureza um pouco oposta à de Júpiter. Então, os signos de Mercúrio, sendo Gêmeos e Virgem, são opostos aos signos de Júpiter, Sagitário e Peixes. Então, algumas coisas ele vai ser diferente. Então, Júpiter, por sua natureza, é grande. Mercúrio, por sua natureza, é pequeno. Júpiter, por sua natureza, ele tem uma coisa de concretizar e de fertilizar. Mercúrio é mais infértil, sendo um eunuco, sendo um hermafrodita, ele é mais infértil. Ele é uma criança, também outro motivo de ser infértil, ele representa crianças também, jovens, eunucos, pré-adolescência. Então ele é menos fértil e ele também é deixar... Schmidt gosta muito de ressaltar isso, que ele é um pouco deixar as coisas no ar. Eu prefiro pensar que é um pouco ele sendo o mensageiro, ele é um processo contínuo de negociação e um processo instável. Eu diria que é melhor do que falar que ele deixa as coisas no ar. O próprio metal de Mercúrio é o metal Mercúrio, mencionado em nome do planeta e do Deus, e ele é o único metal que nós temos em estado líquido, né? A natureza líquida e imutável de Mercúrio faz com que o próprio metal sagrado dele seja um metal líquido e que ataca fortemente ao sistema nervoso, que é também parte de Mercúrio. Então, sendo Mercúrio o pequeno, o comunicativo, ele tem essa função arterial. Então, ele não representa as veias ou as artérias, mas o microsistema, quando as artérias vão se dividindo e subdividindo, quando o sistema nervoso vai se subdividindo nos pequenos nervos, no pequeno sistema em que as artérias vão se espalhando. Essa é a parte de Mercúrio, que Mercúrio representa. No corpo, as mãos, os dedos, a língua, as coisas relacionadas com a fala e a escrita, além do que, como eu falei, o sistema nervoso. As profissões, a gente já deu uma ideia. Um dos problemas é que no mundo de hoje todo mundo acha que todas as profissões são mercurianas, porque basicamente todas envolvem de alguma forma comunicação. Então, eu sugiro minimizar isso. O contínuo, o office boy, só porque ele lida com papéis, ele não é necessariamente mercuriano. Se ele faz entregas, ok, típico Mercúrio. Mas só porque você atende o telefone, não é necessariamente que você seja Mercúrio, ok? A aparência das pessoas mercurianas tem uma aparência que tende para o jovem, certo? Mercúrio em si não é bonito. A pessoa pode ser mais ou menos bonita de acordo com outras influências, como de Vênus e Marte, mas em si não é bonito. Do mesmo jeito que o adolescente em geral, ele tende a não ser bonito. O adolescente em geral, ele tende a estar crescendo, então uma das partes cresce mais rápido que a outra. Então o nariz dá uma saltada, as orelhas viram de abano e depois harmoniza um pouco mais. O Mercúrio também tem uma tendência aos rostos mais triangulares, traços mais juvenis e coisas pontudas, narizes pontudos ou orelhas, um pouco de abano, traços um pouco exagerados, ok? Claro que nem todo mundo vai ter todas essas coisas, mas essa é uma ideia básica de como o Mercúrio aparece. E é isso, senhores, já falamos bastante e espero que tenha esclarecido um pouco de onde vêm as associações básicas de Mercúrio. Então, novamente, para saber mais, para ouvir podcasts antigos, vá em astrologiatradicional.com.br e aprenda mais sobre astrologia de verdade, como praticada desde mais de 5.000 anos atrás. Ok, muito obrigado e até mais.